Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar agora a nossa aula de história. E na nossa aula de história, nós vamos começar, a estudar sobre um assunto aí bem interessante que nós vamos falar sobre o início da colonização do Brasil, certo? Então, esse capítulo todinho aí do nosso livro está destinado, a falar sobre o início da colonização no Brasil. E para começar, a falar sobre esse assunto, nós precisamos ir lá no comecinho e ver como que foi, o início dessa exploração no Brasil. Então, pessoal, após o primeiro contato com os indígenas, os portugueses passaram a procurar maneiras de explorar, economicamente o território que eles chamavam, de Novo Mundo, o território brasileiro. Então, vamos observar essa imagem aí, porque as árvores, representadas nessa imagem, são conhecidas como pau-brasil e foram o primeiro recurso natural explorado pelos portugueses no território brasileiro. Então, o pau-brasil era bastante valorizado na Europa. Com essa árvore eram produzidos corantes vermelhos, utilizados principalmente para tingir tecidos. Então, para extrair sua madeira, os portugueses utilizaram o trabalho dos indígenas, como vocês estão vendo aí na imagem. E os indígenas, eles realizavam o corte e o transporte do pau-brasil em troca de produtos trazidos da Europa, como facas, machados, Então, essa relação entre europeus e indígenas, baseada em trocas, ele não envolvia dinheiro, Ele era baseado em troca de mercadorias. O trabalho era pago com troca, eles trocavam o trabalho, o indígena trocava o trabalho por uma faca, por machados, espelhos, certo? Então, não envolvia dinheiro. Então, essa troca de produtos, sem envolver dinheiro, era chamada de escambo. Então, a extração do pau-brasil gerou grandes lucros para os portugueses e foi a primeira atividade econômica realizada por eles nas terras brasileiras. As terras encontradas pelos portugueses na América passaram a ser muito desejadas, por outros governantes europeus. Então, a partir de 1530, a coroa portuguesa resolveu ocupar de forma organizada o território brasileiro, para evitar, possíveis invasões de outros grupos europeus. Então, teve início aí o processo de colonização, ou seja, o povoamento e o desenvolvimento de atividades produtivas no território brasileiro. Então, pessoal, em 1532, uma expedição liderada aqui, por esse rapaz aqui, chamado Martim Afonso de Souza, tá? Então, eles fundaram a primeira vila do Brasil, que foi chamada Vila de São Vicente, tá? Então, para administrar a colônia, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território, o território que já tinha sido descoberto no Brasil. Então, ele foi dividido em 15 lotes, conhecidos como capitanias hereditárias. Então, tinha esse nome por quê? Hereditárias. Porque eram terras que não poderiam ser vendidas, Tinham que ser passadas de pai para filho, tá? Então, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 lotes, conhecidos como capitanias hereditárias. Então, esses lotes foram concedidos aos donatários, que em sua maioria eram ricos, comerciantes ou nobres portugueses. Então, uma das primeiras atividades econômicas foi a produção de açúcar por meio da instalação de engenhos nas regiões litorâneas. Então, muitos problemas, com as capitanias hereditárias prejudicaram o sucesso, da colonização. Então, não foi, da maneira que esperavam, as capitanias hereditárias. Então, alguns donatários não fizeram investimentos necessários e, assim,
várias capitanias não foram ocupadas. Além disso, muitos indígenas resistiram às ocupações, né, lutando em defesa de suas terras. Então, dessa maneira, em 1549, Portugal implantou, né, uma administração centralizada, né, para governar o Brasil. Então, ficou conhecida, né, como governo geral. Tá? Então, a sede do governo geral foi instalada na cidade de Salvador, fundada em 29 de março de 1549. E Salvador também, né, foi a primeira capital do Brasil. Então, foi fundado lá na capitania da Bahia, né? Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Ele foi encarregado de organizar a construção dessa cidade, né? Ao perceber, então, que o terreno era irregular ali na região, ele decidiu que os prédios mais importantes deveriam ficar na parte de cima, né? Na parte alta da cidade, onde teriam maior proteção militar, enquanto as moradias e os comércios ficariam na parte baixa. Então, pessoal, esse foi só o comecinho, né, do nosso estudo sobre a colonização do Brasil, tá? Então, só para dar uma resumida aqui no assunto, né, temos aí Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil, né, entre os anos de 1549 e 1553, né? Ele fundou, então, a primeira capital do Brasil, né, Salvador, da Baía de Todos os Santos, e com ele, pessoal, vieram para o Brasil mais de 1.000 pessoas, né, que acompanharam ele nessa expedição, entre degredados e padres jesuítas. Então, nós vamos continuar esse assunto na nossa próxima aula, tá? Vocês vão fazer agora as atividades lá das páginas 286 e 289, e no próximo vídeo nós vamos corrigi-las, beleza? E também, pessoal, quero falar para vocês, lembrar vocês, né, que essa semana nós vamos comemorar o Dia do Índio, certo? Dia 19 de abril. E para comemorar esse dia, a tia fez um trabalho bem legal. A tia vai ensinar vocês a fazer um colar indígena, tá? Então, eu vou deixar o vídeo lá na plataforma para vocês aprenderem a fazer esse colar, tá bom? Então, muitos beijinhos para vocês e até a nossa próxima aula ou até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!